O canal Concepção em Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. Eu, que, enfim, sou museólogo, e se eu não defender o ponto de vista de que os museus podem mudar o mundo, e eu acho que eles podem de verdade, quando eu vejo uma ação como a tua, eu fico comovido, porque é ali que eu vejo de verdade a forma como os museus podem mudar o mundo, entende? Eles podem mudar o mundo enquanto instituição, mas tem toda essa rede, que é o que para mim sintetiza muito bem, essa rede de colegas de trabalho, a rede de parceiros, de quem nos suporta, entende? Então, te ouvir me deixa muito claro a necessidade que a gente tem de apoiar uns aos outros, entende? E, enfim, é isso que eu queria saber. Eu quero que tu fale um pouco da diversidade do pessoal que trabalha com a gente no museu agora, em que nível está a discussão, para o pessoal ficar sabendo. Eu sei que tem mais gente da museologia, sei que tem um pessoal que está dando suporte pelo Tainacan, que inclusive é a Renata, que deve ser nossa entrevistada daqui a pouco. Enfim, se tu puder só fechar para a gente falando um pouco mais sobre o museu, eu agradeço. Eu gosto muito de conhecer museus, de visitar museus, e nesses museus, a nível de identidade, eu não percebi ali a minha cultura, exceto em 2 museus que eu conheci, que foi o Museu da Universidade Federal da Bahia e o Museu Afro-Brasil de São Paulo. O Museu Afro-Brasil de São Paulo mesmo eu nem almocei. Eu entrei para lá um dia pela manhã e eu passei todo dia lá. E ao sair de lá, eu também percebi que a grande maioria das pessoas negras, especialmente do Rio Grande do Sul, não teriam acesso a esses espaços, Salvador nem se fala. Então, já que não se consegue, e já que não se tem meios materiais de se constituir um museu, um determinado espaço físico, então que pelo menos no meio virtual ou na internet possa se construir ou se constituir um museu para que as crianças e os jovens possam conhecer a sua história de um outro ponto de vista, de uma outra maneira, e valorizar, né? E não se ver só como descendentes de escravizados, mas sim descendentes de grandes músicos, de grandes personalidades negras, de grandes militares, ou seja, conhecer a história que os livros não mostram. Então, essa está sendo a missão agora, né? E fazendo palestras em muitos lugares, isso fez com que eu conhecesse pessoas de Canguçu, de Arroio Grande, de Pedro Osório, de Jaguarão, de Rio Grande. E ao conhecer essas pessoas e falar sobre esta ideia de constituir um museu virtual, elas abraçaram, né, esta possibilidade. Também conhecer o Pelegrim, José Pelegrim, que é um professor que se aposentou agora do Centro de Artes e é de uma capacidade imensa, um curador do Museu Leopoldo Gotuso. Convidei para que ele viesse participar conosco também. E eu, no final do ano passado, quando eu fui participar de um seminário de museologia na UFPI, eu conheci então o Dalton Martins, da Universidade de Brasília, que estava, naquele momento, apresentando um software desenvolvido por ele e seu grupo de pesquisa, que é o Tainacan. Então, esse foi o meu primeiro contato, e aí participei lá das palestras que ele conduziu, né, e dos trabalhos, e ele me convidou, então, para que eu pudesse fazer uma oficina e conhecer mais profundamente sobre as possibilidades do Tainacan num curso que seria ministrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu passo, e tudo isso, infelizmente, com recursos próprios, mas também tenho essa consciência de que estar nesta posição onde muito poucos negros estão, o que eu percebo enquanto salário,
ele tem que ser aplicado também na educação, não só minha, mas das pessoas com as quais eu convivo. Então, peço verba para participar desses cursos. Se a verba não vem, existe cartão de crédito, e eu vou. Então, fui para a UFPI, depois fui para a UFSC, né? Fiz essa oficina do Tainacan, conheci a professora Renata, que é professora do curso de museologia lá, e se propôs também a ser nossa parceira, né, na construção do museu virtual, e agora estamos nesse ponto, né, já definindo qual vai ser o nome do museu, quais vão ser as primeiras coleções, já temos equipes em Jaguarão, Arroio Grande, Cerrito, São Lourenço do Sul, Canguçu, Pelotas e Rio Grande, da qual fazem parte museólogos, professores de história, professores de letras, professores de português da rede pública, acadêmicos de história, de licenciatura em português e espanhol, de dança, de direito, que vai nos auxiliar para que a gente possa fazer o regimento também do museu. Ou seja, estamos trabalhando, por incrível que pareça, virtualmente, e já temos um bom caminho, né, uma boa trajetória traçada para o desenvolvimento desse museu. Acreditamos que até final de 2020 nós possamos já lançá-lo, né, e termos nas nossas primeiras coleções. Eu sou uma pessoa movida por desafios, então o desafio agora somos pessoas de várias áreas, né? O projeto já foi aprovado pela Universidade Federal de Pelotas no final do ano passado, um museu virtual que temporariamente ele tem o nome de Museu Afro Brasil Sul, mas haverá uma escolha de um nome específico para que, especialmente, não só os jovens do Rio Grande do Sul conheçam essa história, mas que também o Brasil saiba que existem negros no Rio Grande do Sul. Muito poucas pessoas sabem que no Rio Grande do Sul existem negros. Quando eu estive em Salvador, pensavam que eu era paulista, né? Jamais pensaram que eu fosse do Rio Grande do Sul. Então, isso também vai ser uma possibilidade de mostrar ao Brasil, e por que não dizer ao mundo, que nós temos uma história, nós temos uma representatividade, nós temos uma identidade a ser preservada e divulgada, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, e como sou ambiciosa, no mundo. Quando tu faz essa colocação, que aqui no Rio Grande do Sul não se apropriam e não é feito uso da cultura e da historicidade do papel do negro, quando as pessoas não acreditavam que tu fosse nativa aqui do Rio Grande do Sul, que fosse nascida aqui, que tu só foi em 2 museus, teve um que tu nem almoçou, né, que ficou extasiada naquela visita, que ali tu sentiu representação de cultura do negro, né, de representação da historicidade do negro aqui no país, né? Isso me evocou uma memória, lá do tempo da graduação, que eu fazia uma disciplina com o professor Kaiowá Awalan, que era a cultura e identidade brasileira, em que o trabalho final, que nós éramos alunos de diversos cursos naquela disciplina, e o trabalho final da disciplina éramos nós buscarmos elementos da representatividade da cultura negra nos museus da nossa região lá. Eu fui em alguns, e nós, estudantes de museologia, nós já sabíamos previamente o que poderíamos encontrar. Quando chegou a minha vez de falar com o professor, de entregar o trabalho, eu disse que eu não ia entregar nada. E aí o professor pegou e disse, mas por quê? Porque simplesmente o que eu encontrei, na minha opinião, é deveras reducionista, é muito minorizante do papel que as pessoas que foram trazidas do continente africano para cá para serem escravizadas, é muito pequeno o que nós temos deles no museu. É minorizante, não é nem minorizado, na minha opinião, até gostaria que tu falasse sobre isso, porque há um esforço da sociedade em tornar esses grupos menores ainda, em termos de espaço, em termos de representação, em termos de atuação e reconhecimento na sociedade, né? Eu acho que é uma palavra que a gente tem que refletir melhor sobre ela, porque talvez não seja só um grupo minoritário,
Por que não? Mais de 50% das pessoas no Brasil são afrodescendentes. Mais que 50%. Então a gente não pode considerar isso minoritário. A gente pode considerar minorizados, porque há um esforço, desde a época da pretensa abolição da escravidão, de branqueamento do Brasil, com a abertura dos portos para imigrantes europeus. Então tentam reduzir o papel do negro a todas as custas. Eu não vou querer que tu diga assim como que vai ser, como que não vai ser. Como tu gostaria que a memória, a cultura e o pertencimento, para que a pessoa se sinta pertencente àquele espaço de cultura, ela sendo negra, como tu acha que isso poderia ser? Felizmente, a partir de 1970, se passa a trabalhar com a museologia social, né, que vai, então, colocar como importantes também a preservar os modos de fazer, e toda a historicidade e as contribuições dos grupos sociais, as festas religiosas, né, passam a fazer parte também. Então, por exemplo, seria importante, e aí eu penso enquanto aluno negro, que só vê livros aparecendo os negros enquanto escravizados e trabalhando na colheita do café, com algodão, mas que eles soubessem, por exemplo, que o hino do Grêmio foi escrito por um autor negro, do Lupicínio Rodrigues. Né? Saber da contribuição religiosa. Né? As benzeduras, as benzedeiras, né? Pessoas que são mais antigas, que aprenderam com as suas avós, com as suas mães, e que elas estão cada vez mais reduzindo seus números. Conhecer sobre os quilombos, conhecer sobre a medicina que se desenvolve nestes quilombos, que são através dos chás, através das benzeduras, e que, né, nesses espaços não tem como chegar o médico, não tem como chegar os remédios dos laboratórios, e essas pessoas vivem por muito tempo. 80 anos, 90 anos, por quê? A partir do conhecimento que foram passados pelos seus antepassados. A contribuição do carnaval, os negros até um determinado momento, especialmente em Pelotas, eles só podiam empurrar os carros alegóricos dos grandes clubes sociais. E eles iam, então, para os seus clubes sociais, onde só os negros podiam pular, mas que, na verdade, eles não iam só para pular. Eles iam para se reunir e definir estratégias de sobrevivência e de ascensão social, que é quando nós temos, então, a imprensa negra, o jornal Alvorada, um dos primeiros jornais da imprensa negra a nível de Brasil, e que muitos jovens não conhecem. Eles se organizaram também no sentido de constituir a Banda Democrata, que dava uma profissão para esses homens negros, e ao invés de trabalhar nas Forças Armadas apenas no serviço sujo, que era tipo limpar as estribarias, limpar o chão, eles passam a fazer parte das bandas musicais do Exército. O meu tio era da banda, da Aeronáutica, e depois passa a fazer parte da Banda Municipal de Porto Alegre. Então, há a preocupação com a educação enquanto forma de ascensão social que essas pessoas pensavam. Né? Existe na legislação brasileira, na legislação de 1837, os negros e as pessoas com doenças contagiosas eram proibidas de estudar. Né? Então, e aí acontece a abolição da escravidão em 1888, com um grande número de negros que não têm onde viver e que também são analfabetos. E aí as mães, que passam a trabalhar como costureiras, passam a trabalhar como faxineiras, elas são visionárias no sentido de fazer com que as suas filhas não passem por isso e para que as suas filhas estudem e possam ser professoras. Quem foram as primeiras professoras? Quem foram as primeiras mulheres negras que resistiram nesses espaços de preconceito, de racismo e conseguiram, por exemplo, fazer um curso na escola normal que existia aqui, que era a Escola Instituto de Educação Assis Brasil. Então, esses conhecimentos, esses fatos históricos, essas personalidades históricas precisam ser conhecidas. Quem foi a dona Judith Bach? Né? Existe aqui a imagem, né, cultuada de Iemanjá, que fica numa gruta no Barro Duro, que foi feita por ela, e também tantas outras obras que ela fez. Os jovens não conhecem, né, essa história. Então, essa é uma das minhas ambições, porque, na verdade, gostaria mesmo que existisse um espaço físico. Mas quem disse que esse espaço físico não vai existir para que a gente possa constituir um museu? Esse é um primeiro passo, né?
porque nós temos que ter, também é uma estratégia, termos paciência, né? Então, se não conseguimos constituir ainda um museu, um espaço físico para colocar as contribuições na cultura negra a todos os níveis, né? A nível de medicina, de engenharia, não sabe que André Rebouças, que dá nome a um viaduto no Rio de Janeiro, era um homem negro. Então, as pessoas, os jovens precisam saber que eles podem estar em todas as áreas, não só no campo militar ou enquanto professores, mas que podem ser médicos, que existiram médicos, que existiram advogados, que existiram engenheiros civis, também negros. Então, essa identidade e essa possibilidade precisa ser conhecidos por ele, e este museu é uma forma de, né? Além de divulgar, né, a cultura, mas também que conheçam personalidades e pessoas que venceram o racismo, venceram o preconceito e que foram auxiliadas, sim, por pessoas não negras, né? Nós também não podemos pensar que todas as pessoas não negras são ruins. Não. Existem muitas que sabem o seu lugar de privilégio e, por saberem que são privilegiadas, elas auxiliam para que outros negros possam chegar onde, entre eles, eu cheguei. E aí é meu papel, né, agregar negros e não negros em torno desse objetivo, para que essa representatividade negra e para que a identidade negra seja valorizada, não só como, e não mais, melhor falando, não mais como descendentes de escravizados, mas descendentes de personalidades muito corajosas que sobreviveram e sobrevivem ao racismo. Professora, foi um prazer te ouvir. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua boa vontade, pela tua generosidade. E aqui a porta está sempre aberta para ti. Agora a gente não precisa mais te convidar. Tu pode vir aqui e falar a hora que tu quiser. Foi um prazer de verdade, Rosemara. É um prazer conviver contigo, é um prazer trabalhar contigo. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que quero agradecer pela oportunidade e especialmente por contar com tantas pessoas iguais a ti e iguais a tantos outros que fazem sonhos virarem realidade. A gente precisa fazer com que esse mundo melhore. Essa pandemia está sendo também uma oportunidade para que a gente possa rever nossos conceitos e para que nós deixemos de pensar somente em nós. Então, vamos ir em frente, vamos trabalhar juntos. Com certeza, esse museu vai ser um recurso também didático, de aprendizado, de mudança de paradigmas, para que a gente possa ter pelo menos um final de século XXI melhor no que se refere à valorização de seres humanos, independentes da etnia. A pandemia está sendo uma oportunidade para nós aprendermos que precisamos uns dos outros, que um abraço faz falta, que não estamos sós e não conseguimos viver sós. As pessoas da área da saúde estão lá paramentadas, independentes de serem brancos ou negros, estão trabalhando dia, noites, a fio, para salvar vidas. Então, é a comprovação de que o que nos faz diferente, repito, como falei no início da entrevista, é o nosso caráter, a nossa personalidade. Obrigado, que vocês possam dar oportunidade para outras pessoas apresentarem o quanto a museologia pode contribuir para a mudança do mundo, para a mudança das pessoas, onde elas se valorizem, se enxerguem nesses espaços e isso as mova para a melhoria. Muito obrigada.